Fala galera, tudo bem? Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Rubro News Futebol Clube. E hoje vamos falar especificamente de mercado da bola. Mercado da bola com Júlio Miguel Neto. A gente vai estar falando tudo sobre entradas e saídas de atletas. É isso mesmo, né? Quem entra, quem sai, como será o mercado da bola esse meio de ano, meio de temporada, essa janela que está se aproximando cada vez mais do dia 30. Alguns jogadores deverão sair, já começam a sair. Outros jogadores devem chegar, como o Everton Cebolinha já chegou, já se apresentou, já botou a camisa, já teve anúncio oficial, contrato assinado. Vamos falar tudo sobre quem entra e quem sai. Esse vídeo é especificamente sobre o mercado da bola. Tem muita coisa pra gente falar, mas à tarde a gente vai fazer um outro conteúdo falando sobre os jogadores do Flamengo que voltaram de Minas Gerais, né? Teve festinha de jogador de aniversário ontem. Claro, na folga eles podem fazer o que quiser. Mas, eu acho que tem que ter um pouquinho de consciência. O bicho tá pegando, semana decisiva, jogo de Copa do Brasil. O Flamengo acabou de perder pro Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Tem jogo pela Copa do Brasil na quarta, Enfim, mas vamos falar sobre o vídeo, sobre mercado da bola. Vamos começar a falar sobre possíveis saídas? Vamos lá. Primeiro vamos começar com Léo Pereira. Mas antes disso, eu peço para você, cara. Você que não conhece meu trabalho, não conhece meu conteúdo, ou caiu aqui nesse vídeo por um acaso, ou veio pelo Instagram, pelo Twitter, eu peço para você, cara, encarecidamente, se inscreva no canal, acione o sino de notificação, deixe o like aqui no vídeo, nas lives, em todos os conteúdos da Rubro News, é muito importante. Às vezes o pessoal não consegue, às vezes as pessoas não sabem que a Rubro News é do Julião. Né? Meu nome não é canal do Júlio ou canal do Júlio Miguel Neto, é Rubro News. Então se inscreva no canal, aciona o sino de notificação. Tá vendo esse botão vermelho aqui? É de graça, não custa nada, não dói, não machuca. Então se inscreva, cara. Eu peço para você, a sua inscrição faz muita diferença. É muito importante para o nosso canal e para o nosso crescimento. Estamos chegando quase à marca de 65 mil inscritos. Estamos chegando a quase lá. Estamos com 64. Vamos ver se a gente consegue chegar a 100 mil inscritos até o final do ano, beleza? Eu conto com vocês, então se inscreva, acione o sino de notificação e deixa o like. Deixa o like que é muito importante. Vamos começar a falar sobre Léo Pereira. Léo Pereira, rapaz, o Léo Pereira recebeu uma proposta de empréstimo do León do México. Inclusive, os seus agentes levaram essa proposta para os dirigentes do Flamengo. Olha que engraçado, rapaz. O staff do jogador levou a proposta de empréstimo de uma temporada pelo León do México. Ele vai receber em dólar, receberia o mesmo valor que recebe no Flamengo. O Flamengo não teria que pagar o seu salário e ele teria a opção de compra no valor de 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares. É isso mesmo. Ou seja, o León do México, gostando do futebol do Léo Pereira, pagaria 5 milhões de dólares ao final do empréstimo. Claro, não tem a obrigatoriedade, a opção. É igual aconteceu, por exemplo, com o Tuller. Foi emprestado ao Montpellier da França por um ano. O Montpellier chegou a acenar com possibilidade de compra, mas agora devolveu o atleta ao Flamengo, que vai se integrar ao elenco profissional. Ele faz parte das entradas. Vamos primeiro com as saídas. Então, só que é o seguinte, né? Olha que loucura. O staff do jogador Léo Pereira levou a proposta para o Flamengo. O Flamengo aceitou emprestar o jogador, só que o jogador não quer sair. Essa proposta foi levada pelos seus agentes, pelo seu staff, mas o jogador não quer sair do Flamengo. Tem contrato, o contrato está em vigência e ele não quer sair. O empresário levou a proposta para o clube aceitou a proposta do León do México. Os empresários do jogador estão inclinados a fazer o negócio, mas o possante Léo Pereira não quer sair do Flamengo. E o Flamengo teria podemos dizer assim, um desafogo salarial importante e, infelizmente, não terá. Então, o Léo Pereira, a que tudo indica, por enquanto, continua no Flamengo, torcedor. E aí? Coloque aqui nos comentários. É uma boa continuar com o Léo Pereira no elenco? É um jogador que não caiu nas graças da torcida, é um salário alto e seria mais um desafogo salarial para a gente poder ir no mercado e contratar melhores atletas. Essa é a minha opinião, quero a sua, coloque aqui nos comentários. Passamos de Léo Pereira, vamos para Vitinho. O Vitinho, que foi titular no jogo contra o Atlético Mineiro, válido pelo Campeonato Brasileiro domingo passado, na derrota por 2-0, é um dos jogadores que podem ser titular para o jogo de amanhã
pela Copa do Brasil. Inclusive o Dorival Júnior deu a entender isso na entrevista pós-derrota no Campeonato Brasileiro, de que pode ser mantido o Vitinho. Eu acho que o Dorival vai fazer uma mudança, tá? Essa entrevista foi muito mais para dar uma moral pro jogador, para não querer perder o elenco, perder o grupo, deixando muito mais uma entrevista e uma oratória de que conta com todo mundo do que de fato ele vai fazer isso. A gente não sabe se o Vitinho vai ser mantido na equipe titular, o Lázaro tem chance de entrar no lugar dele, o próprio Marinho corre por fora, mas aí seria uma improvisação. Tem também a possibilidade do Pedro, que aliás fez aniversário ontem, né? Teve festinha e tudo. O Gabigol pode ser deslocado para a direita, né? E a gente tem o Pedro na equipe titular do Flamengo. Então a situação do jogador Vitinho é que ele interessa a São Paulo, Santos e Inter. O São Paulo já deixou muito claro que tinha o interesse do empréstimo. O Flamengo não topa emprestar porque ele tem contrato até o final do ano. Se o Flamengo emprestar o jogador até o final do ano, ele sai de graça. O Flamengo quer negociar o Vitinho, mas quer ter alguma compensação financeira. O seu salário, às vezes, é muito entrave entre todos os clubes, tanto São Paulo, Santos e o próprio Internacional, que também tem desejo no atleta. Lembra vocês que o Vitinho, aqui no Brasil, ele se destacou no Audax, jogou no Botafogo, teve uma passagem pelo Internacional, quando jogava no futebol russo, no CSKA, ele chegou a ser emprestado para o Inter, depois voltou ao futebol russo e o Flamengo fez a aquisição dele em 2018 e lá está até hoje. Então, a situação do Vitinho é essa, tem contrato até o final do ano, o Flamengo que tinha renovações adiantadas não deve fazer essa negociação, mesmo o Flamengo já deixando claro que vai ao mercado contratar outro jogador para a posição do Bruno Henrique, que foi confirmado ontem a sua lesão, um ano parado, infelizmente, no máximo de 10 a 12, entre 10 a 12 meses, ou seja, quase um ano parado. É muito triste, um jogador muito importante, depende muito do físico. E todos nós imaginávamos um quarteto com Arrascaeta, Everton, Cebolinha, Bruno Henrique e Gabigol. Infelizmente, a gente não vai conseguir ver esse quarteto tão cedo em ação, né? Já uma vez que o próprio Bruno Henrique, como eu falei, está lesionado, vai ficar um bom tempo em recuperação, toda a força, todo o apoio aí para o Bruno Henrique. Então, a situação do Vitinho, independentemente da lesão do Bruno Henrique, ela tinha dado uma avançada em renovação contratual, uma recuada na renovação e agora está stand-by devido à lesão do atleta. Mas a informação que eu tenho é que aqui tudo indica que o Vitinho não deve permanecer no Flamengo em 23, mas o Flamengo não quer emprestar. O Flamengo quer uma negociação nos moldes como foi o do René com o próprio Inter. Né? O Flamengo quer uma compensação financeira ou ainda um percentual em venda futura do atleta. Então o São Paulo acenou com possibilidades de empréstimo somente. O Flamengo não quis, inclusive o Flamengo pagando um determinado valor do seu salário, o Flamengo recusou a proposta e comunicou que só por venda. O Santos também fez uma sondagem, o Internacional também, o certo é que o jogador pode sim, ainda no meio desse ano, sair do clube de regatas do Flamengo. A tendência é que saia no final do ano, mas não é descartado uma negociação pelo atleta. William Arão, outro jogador, aliás, a volância do Flamengo está uma grande incógnita. É um jogador que tem contrato até dezembro de 2023. O Flamengo não vai se opor, em hipótese nenhuma, de se receber uma proposta, negociar o atleta. Né? Ele sim deve não continuar na equipe, obviamente, no final do seu contrato, mas o Flamengo pensa em não cometer o mesmo erro que cometeu com o Vitinho. Se vier uma proposta plausível, minimamente favorável ao Flamengo, a quem quer contratar e os seus empresários, o Flamengo vai negociar o jogador. Nessa janela, por enquanto, ainda não pintou ninguém. O mundo árabe, que sempre assinou com possibilidades com o Ilharão, ainda não fez uma nova proposta. O certo é que o Ilharão está desgastado com o torcedor, é um ciclo desde 2016, né? Desde 2016. É um jogador que irrita. O Dorival Júnior barrou ele, depois voltou como titular, barrou de novo. Né? Então, assim, tem tudo para, de fato... Ele até entrou no segundo tempo contra o Atlético Mineiro e voltou trotando como sempre. Mas é um outro jogador que deve sair no meio do ano, tá? Caso venha uma proposta favorável, senão, no final do ano, acho que, junto com a turma de 85, que não vai renovar o contrato, é informação, Diego Alves, Diego Ribas e até o Felipe Luiz, que tinha chance de renovação contratual, não devem renovar o seu vínculo e os três devem estar encerrando ambos, né? Diego Alves, Diego Ribas e Felipe Luiz, a sua história como atleta no clube de regatas do Flamengo. Então, o Ilharão e Vitinho podem, mesmo com o contrato em curso, estarem se despedindo do Flamengo já nessa janela, que vai ser aberta e inicializada no dia 30. Então, mais informações sobre saída. Rodinei. Eu conversei ontem com o meu grande amigo da Rádio Grenal, César Fábio. Alô, César Fábio! Tamo junto, padrinho!
Beijo no coração, grande César Fabres, e também com algumas pessoas ligadas ao departamento de futebol do Grêmio. O Rodinei, ele não tem um interesse real do Grêmio. O Grêmio fez uma consulta para saber de fato como estava a situação contratual do lateral direito do Flamengo, que assim como o Vitinho e até mesmo como outros atletas, tem o seu contrato se encerrando no final do ano. O Rodinei, que segundo o Paulo Souza, um pedido de Paulo Souza, quase renovou o seu vínculo com o Flamengo por mais 2 temporadas. A pedido do Paulo Souza, o Flamengo brecou a renovação, uma informação nossa, exclusiva aqui da Rubro News Futebol Clube, do Júlio Miguel Neto. Nós falávamos, olha, o Rodinei não vai ter o seu contrato renovado, até antes mesmo daquele episódio em que ele, na véspera do protesto que houve no Ninho do Urubu, foi flagrado numa festa, num evento no Rio de Janeiro, e não gostou muito, inclusive acenou o dedo do meio para quem estava fazendo as imagens do jogador. O atleta não vai permanecer no Flamengo, e o Grêmio, com a lesão do Edilson, chegou a fazer uma consulta. Edilson, lateral direito, né, ex-Botafogo, ex-Cruzeiro e ex-Corinthians, chegou a fazer uma consulta, até mesmo ex-Grêmio, está na 3ª passagem no Grêmio, né? Fez uma consulta pelo Rodinei. Inclusive o César Fabres conversou comigo, eu também apurei com algumas pessoas da diretoria do Grêmio. Foi somente uma consulta, para entender a situação cadastral, infelizmente, né? Quero inclusive a opinião de vocês aqui. Eu falei sobre o Léo Pereira, quero a opinião da galera aqui no bate-papo, no chat, e também nos comentários, você que está vendo esse vídeo depois do horário marcado, sobre o Léo Pereira, o Ilharão, Vitinho e agora sobre o Rodinei. Coloca aqui nos comentários, é muito importante. Solta o dedo nos comentários que a gente consegue responder todo mundo. Vão fazer falta caso Léo Pereira, o Ilharão, Vitinho e Rodinei saiam do Flamengo? O Rodinei, infelizmente, é só uma soldagem. O Grêmio ainda não preparou uma proposta oficial, ou por empréstimo, ou por questões de aquisição. Não falou nada sobre questões salariais. O certo é que o Grêmio já sabe quanto que o Rodinei ganha no Flamengo, e é o que eu falo. Isso tem que ser cobrado dessa diretoria. Os contratos dos jogadores do Flamengo são altíssimos. E os clubes não têm o interesse em fazer a aquisição dos jogadores do Flamengo porque assusta. Eu já falei isso aqui sobre o próprio Gustavo Henrique, quando o Grêmio lá atrás fez uma consulta de 2 minutos. Ficou sabendo quanto que o Gustavo Henrique ganhava, o Grêmio desistiu na hora. Então essa consulta, o Grêmio realmente de fato está indo ao mercado procurar um lateral direito para substituir o Edilson. O nome do Rodinei pintou como uma possibilidade. Foi feita uma consulta, o Rodinei ganha X valor, o Grêmio acha muita coisa, ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano, e a diretoria do Grêmio entende que não é necessário fazer uma proposta para o Rodinei nesse momento, uma vez que ele já pode assinar um pré-contrato no meio do ano, de repente negociar com o próprio Flamengo uma saída amigável e não ter que pagar nada. O Flamengo, assim como o Vitinho, pensa em ter uma compensação financeira ou um percentual futuro no passe do atleta. Ele tem contrato, como eu falei, até o final do ano, mas pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. A lei permite que ele saia do Flamengo dessa forma no final do ano ou consiga uma rescisão amigável para agora. Então o interesse do Grêmio foi muito mais uma consulta, foi muito mais um saber do caso Flamengo-Rodinei, mas o Grêmio não tem interesse oficial, pelo menos por enquanto, no atleta, no lateral direito do Flamengo, Rodinei. Beleza? Falamos sobre o Léo Pereira, sobre o Ilharão, sobre o Vitinho, sobre o Rodinei, e agora vamos falar sobre o João Gomes. O João Gomes, ele tinha dado uma caída, tinha perdido um pouco o espaço, realmente vinha colecionando jogos ruins, mas de fato jogou muita bola contra Cuiabá e contra Atlético Mineiro. Foi muito bem em campo, teve uma sequência de 2 bons jogos. O Manchester United e também o próprio Atlético de Madrid já tinham despertado sondagens e interesses no atleta, e dessa vez o Benfica foi o último clube europeu a demonstrar um querer pelo jogador, vamos dizer assim. O Rui Pedro Braz, que esteve aqui no Brasil, mais precisamente em São Paulo, outra notícia nossa exclusiva, fechando a contratação do David Neres junto ao Shakhtar Donetsk, o Shakhtar, né? O David Neres, jogador de seleção brasileira, com passagem até pela própria seleção do técnico Tite, ex-São Paulo, ex-Ajax e agora ex-Shakhtar Donetsk, fechou com o Benfica. O Rui Pedro Braz, que veio aqui para deixar tudo em alinhado com o Giuliano Bertolucci, a compra do David Neres junto ao Benfica e a venda do Everton Cebolinha, que era atleta do Benfica junto ao Flamengo, também procurou saber sobre o atleta, o jovem João Gomes, e acenou com uma possibilidade de o Benfica usar o João Gomes como plano B. Eles têm interesse no Enzo Fernandes, inclusive o Rui Pedro Braz tem uma viagem marcada para a Argentina para tratar do assunto. Certo que o Enzo Fernandes, que também teve seu nome vinculado ao Flamengo alguns dias atrás, é um jogador muito caro, o Benfica quer contar com ele,
está disposto a pagar 15 milhões de euros por 70% do passe, chegou a cogitar pagar 18 a 20 milhões por 100%, mas o River quer usar o Enzo até o final do ano, e o Enzo quer ficar no River até o final do ano, quando chega o final do ano da temporada do futebol sul-americano e no meio da temporada do futebol europeu, o Benfica de repente está disposto até a pagar para deixar comprado o Enzo Fernandes e só receber o atleta no final do nosso ano, no meio da temporada deles. Mas, caso não dê muito certa a negociação, ou o Benfica entenda que precisa de um jogador para agora, o João Gomes é o plano B. O João Gomes é o plano B e estaria sendo acenado com a possibilidade aí de o Benfica pagar 9 milhões de euros pelo João Gomes. Eu acho pouco, eu acho que é um jogador que tem potencial para valer mais, mas o certo é que o Benfica já acenou com essa possibilidade de transformar a sondagem em proposta oficial ao Flamengo. O Flamengo está atento, Flamengo e Benfica não tem lá um bom relacionamento, foi um pouco mais aproximado com essa negociação do Everton Cebolinha, mas muito mais pelo seu intermediário Juliano Bertolucci, que tem um bom relacionamento com o Flamengo e também um bom relacionamento com o próprio staff do jogador, com o Márcio Cruz. Aliás, um abraço para o Márcio, falei com ele ontem, dei parabéns pela contratação do Cebolinha via WhatsApp, ele me respondeu, também me respondeu no Instagram. Já falei aqui por várias vezes, o Márcio Cruz é um grande empresário, marra zero, e respeita muito a galera da imprensa, então um abraço para o Márcio, todo sucesso do mundo para ele. O Márcio Cruz, que conseguiu fechar essa negociação com o Cebolinha, e a situação do João Gomes, ela aproximou um pouco os clubes, né? A Cebolinha, perdão, aproximou um pouco os clubes, porém, a gente sabe que a intermediação do Bertolucci foi preponderante para a finalização da negociação, e o Benfica está de olho nessa situação do João Gomes, né? Vamos aguardar os próximos passos. Então, essas são as possibilidades de saída. O João Gomes seria um interesse, mais um interesse europeu. Vamos falar agora de mercado da bola dos entrantes, da possibilidade do Flamengo contratar atletas. O Flamengo já fez a aquisição de Everton Cebolinha, como a gente falou, já se apresentou, já assinou o contrato, vai começar todo o cronograma como jogador do Flamengo a partir de agora, vai vestir a camisa 19, outra informação exclusiva ao vivo que a gente deu no canal Pilhado e na Rubro News Futebol Clube, no dia em que ele desembarcou no Rio de Janeiro, na quinta-feira, se não me engano, no feriado, né? Então, todo esse cronograma, quinta-feira não, foi quinta ou foi domingo? Domingo, rapaz, foi domingo, acho que foi sábado, domingo, foi por ali, foi sábado, perdão, domingo foi dia de jogo do Flamengo e Atlético Mineiro, foi domingo, não, foi sábado, foi sábado, o Everton Cebolinha desembarcou no Rio de Janeiro, né? E teve todo aquele alvoroço, a gente falou ao vivo o número da camisa, a gente conseguiu apurar mais uma informação, ele já vai começar todo o cronograma se apresentando como atleta do Flamengo, vai vestir 19, como eu falei. O Flamengo pensa em fazer mais contratações, um lateral direito, de 1 a 2 volantes e também um meia atacante. Com a lesão do Bruno Henrique, um atacante de lado também voltou a entrar em pauta, né? O Dorival Júnior foi solicitado e perguntado se gostaria de mais um jogador para a posição, até porque o Flamengo tem negociações em curso com o Vitinho, que de repente pode estar saindo, e o Flamengo pode ficar, podemos dizer assim, entre aspas, capenga para a posição, né? E o Dorival deu um sinal positivo de que o Flamengo tem que realmente ir ao mercado procurar um jogador de lado de campo. Alguns jogadores, o Dorival, quando chegou no Flamengo, ele perguntou à diretoria do Flamengo se ele poderia indicar alguns nomes. E a diretoria do Flamengo falou que para algumas posições elas já tinham pré-definido os seus alvos. Aliás, hoje o Everton Cebolinha disse que já tinha dado sim ao Flamengo desde janeiro. Algo que a gente vinha falando com o Márcio desde aquela época, né? Muita gente falou muita besteira, que eu não falei com empresário nenhum, que era mentira, mas o próprio Everton hoje confirmou a nossa informação. Que ele queria estar no Flamengo desde janeiro. Naquele momento não foi possível, porque o Everton estava jogando muito bem no Benfica. O JJ, que não vinha aproveitando ele muito bem na sua posição, tinha saído do clube, ele tinha ganho moral como interino, vinha jogando como titular, marcando gols, e o Benfica segurou e não quis fazer nenhum tipo de negócio com o Flamengo. Mas naquela época ele já queria estar aqui. Então, sobre a posição de lado esquerdo, com a vinda do Cebolinha, o Flamengo teve a lesão do Bruno Henrique, infelizmente confirmada, vai ficar quase um ano parado. O Dorival chegou a pensar em cogitar alguns nomes, né? O próprio Speed Mendonça, do Ceará, era um nome que seria interessante, mas ele já ultrapassou os números de jogos do Campeonato Brasileiro e ele já jogou a Copa do Brasil pelo Ceará. Então é um jogador que foi totalmente descartado uma possibilidade, porque ele já estourou os seus limites de jogos. Então seria um jogador com essa qualidade ou então com essa característica para a posição. O jogador que entrou em pauta, não é que entrou em pauta, vou até refazer a minha oratória. O jogador que foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo chegou a fazer uma consulta em janeiro por ele. Trata-se do equatoriano Washington Corozo.
O Washington Corozo é um jogador que atua no Pumas do México, emprestado. Ele é equatoriano, pertence ao Sporting Cristal do Peru. E ele, em janeiro, teve uma disputa de contratação com o Palmeiras. Acabou que ele não foi nem para o Flamengo, nem para o Palmeiras. Os seus agentes e empresários chegaram a vir para o Brasil em janeiro para tratar a negociação, mas de fato não caminhou. O Washington Corozo disputa o campeonato mexicano pelo Pumas, tem o seu contrato de empréstimo se encerrando e deve ficar livre ao mercado, e os seus agentes ofereceram ele ao Clube de Regatas do Flamengo. E lógico, eles estão atentos. Os agentes agora estão atentos com essa lesão do Bruno Henrique e chuvas de nomes são oferecidos ao Flamengo todos os dias. Dessa vez, o Washington Corozo também foi oferecido. Quero a opinião de vocês aqui nos comentários, no chat aqui também, galera. Washington Corozo. Alguém conhece o Washington Corozo? Se você conhece, é um bom nome. Se você não conhece, depois joga no Google e escreve lá Washington Corozo. Eu vi alguns vídeos, mas o vídeo é complicado, não vai passar os piores momentos, né? Ele tem um biotipo ali do Bruno Henrique, né? Meio alto, tem força física. É um jogador que seria uma aposta, né? Equatoriano, o pessoal torce um pouco o nariz, né? Mas ele foi oferecido, deixando bem claro que o Flamengo não procurou, tá? Dessa vez o Flamengo não procurou. Em janeiro houve um flerte, chegou até o Rodolfo Landim marcar uma reunião com seus agentes, né? Mas as negociações não mandaram nem Flamengo nem Palmeiras e o Corozo permaneceu no Pumas. Então tem essa situação, o seu contrato se encerrando de empréstimo com a equipe mexicana, ele voltaria para o Sporting Cristal e os seus agentes tentam incluir eles ainda no futebol sul-americano, mas no futebol brasileiro, para poder realmente ficar numa vitrine. E seria, obviamente, um empréstimo de uma temporada. Ele chegou a ser oferecido, o Flamengo não respondeu, mas aqui tudo indica, não deve iniciar tratativas. Então, já falei, quero a tua opinião, coloque aqui sobre o Washington Corozo. Sobre Jefferson Soteldo, venezuelano, ex-Santos Futebol Clube, ele que estava na equipe do Tigres do México, ele era do Toronto, do Canadá, quando foi vendido do Santos para o Toronto. Do Toronto foi para o Tigres há pouco tempo, também em janeiro, e parece que não está tão bem lá no Tigres do México, né? Tem tido muitas indisciplinas, muitos problemas comportamentais. Mas eu ontem falei com um amigo especializado no mercado sul-americano, vou dar um grande abraço para o Álvaro Santibanez, grande jornalista que fala muito sobre o mercado sul-americano, mais precisamente ao mercado mexicano. O Álvaro Santibanez conversou comigo, eu falei com algumas pessoas lá do México também, de que o Jefferson Soteldo, vamos falar Jefferson, não, é Jefferson Soteldo, ele ainda não teve essa de ser colocado à negociação. Vou passar aqui na íntegra a minha postagem no Twitter. Aliás, você que não me conhece, também no Twitter e no Instagram, segue lá o @JúlioMiguelNeto, é muito bacana, tem todas as informações quentinhas, eu também sou bem ativo nessas redes sociais. Eu usei meu Instagram e falei exatamente sobre o Jefferson Soteldo. Informação que eu recebi é que neste momento a única saída provável, foi o que foi me passado, da equipe do Tigres do México é do atacante paraguaio Carlos Gonçalves, em negociações com o Toluca, também do futebol mexicano. Aspas para uma das pessoas que trabalham no Tigres, conversou comigo. Ele não vive um bom momento aqui. O que não significa que ele não tenha sido, o que não significa que ele tenha sido oferecido, ou seja, ele não vive um bom momento lá, mas não significa que ele foi oferecido a qualquer clube, e mais precisamente ao Flamengo. Mas o Jefferson Soteldo não descarta ouvir propostas e o clube também não. De fato, o clube está insatisfeito com o momento do futebol apresentado pelo Soteldo e o seu comportamento. Será que é uma boa para o Flamengo? O Soteldo também arruma problema em qualquer lugar, né? Arrumou problema no Toronto, está arrumando problema no Tigres, já teve algumas rusgas no Santos. Enfim, é bom jogador, baixou a linha, mas o certo é que ele não foi oferecido ainda ao Flamengo. Então, a informação que veio do México, a gente está reproduzindo aqui, né? E também deixar um grande abraço com uma apuração conjunta ao Álvaro Santibanez, o craque do jornalismo castelhano, mexicano. Então, valeu, Álvaro! Tamo junto, irmão. A gente sempre aqui presente e acreditando as nossas apurações em conjuntas. Então, o Soteldo não foi oferecido ao Flamengo, segundo pessoas do futebol mexicano, e também a apuração do jornalista Álvaro Santibanez, o que não significa que o Flamengo possa vir a procurar, até porque pode ser facilitado devido a esse problema comportamental e também dentro de campo. O Soteldo não está rendendo
o esperado. Ele atua por aquela faixa ali. Você, torcedor do Flamengo, falou sobre o Corozo. O que você acha sobre o Soteldo? Comenta aqui também. Quero a tua opinião sobre o Soteldo. Então falamos sobre o Soteldo, falamos sobre o Corozo com entradas, falamos de saída sobre o Léo Pereira, o Ilharão, Vitinho, Rodinei, falamos sobre o João Gomes também. Vamos falar agora sobre Gonzalo Montiel, lateral direito, argentino, ex-River, atua no Sevilha da Espanha, jogador de seleção do seu país, já falei, ele é argentino, atua pela seleção argentina. O Gonzalo Montiel, segundo o portal torcedores.com e também o Coluna do Fla, mandar um grande abraço lá para o Rafa Penido, né, para o Simon, né, mandar um abraço também para o Túlio Poeta, a galera lá do Coluna, todo mundo, sempre acreditando a gente no Coluna do Fla, tanto no portal como também aqui no YouTube. Aliás, se inscreva lá no Coluna do Fla, mandar um abraço para todo mundo, para a galera do Coluna. São feras, estão com esse projeto lá do podcast. Muito bacana, muito legal. Esses dias tivemos o Deco, o Bandeira de Melo, a Paulinha, faz um trabalho bacana. Valeu, Simon! Tamo junto, irmão. O Coluna do Fla apurou, junto com torcedores.com, de que o Flamengo fez uma proposta oficial por empréstimo até o final de 23 para o Gonzalo Montiel. Eu não tenho essa informação, mas estou replicando aqui a informação dos portais. Agora, de fato, o primeiro local onde vocês escutaram falando sobre o Gonzalo Montiel foi aqui, na Rubro News, tanto no Twitter como no Instagram, no meu Twitter, no meu Instagram pessoal, como aqui na Rubro News, no YouTube. O Flamengo tem desejo no Montiel, é muito difícil. Agradecer também ao João Guilherme, que acreditou minha informação no grupo Disney, na ESPN Brasil, no ESPN, perdão, né, no grupo ESPN. E, de fato, o Montiel é um jogador que agrada, é o melhor da posição. O Flamengo, que é um jogador jovem, já dispensou o Isla, que foi para a Universidade Católica do Chile, né, rescindiu seu contrato, não ficou relacionado no jogo de domingo contra o Atlético, já está no Chile, está acertando sua vida. O Flamengo não ganha nenhum valor, mas se livra de pagar salários que custariam aos cofres do clube até 3 milhões de reais no final do ano. Então o Flamengo se desfez do Isla, o chileno vai jogar no Católica, vai jogar no seu país natal, e o Flamengo está de olho em Gonzalo Montiel. Segundo o torcedores.com e o Coluna, como eu falei já anteriormente, o Flamengo teria feito uma proposta oficial. Eu não tenho essa informação, mas estou passando aqui para vocês. A informação que eu tenho é que o Flamengo sempre teve de olho no jogador. O Flamengo acenava com uma possibilidade de fazer uma proposta oficial, chegou a consultar um empréstimo que naquele momento foi prontamente rechaçado. O Sevilha, segundo informações que eu apurei com setoristas da Espanha, né, disseram que o Sevilha até topa negociar o Montiel, mas só por questões de compra. Esse empréstimo tem que ver se é opção ou obrigatoriedade. A informação deles eu não tenho, tentei apurar, não consegui ainda, mas de fato o Montiel é um jogador sim, que o Flamengo sempre teve desejo de contar. Sempre foi o número 1 da lista de laterais direitos disponíveis, plausíveis e prováveis que o Flamengo fosse tentar tratativas e iniciar conversas para ter no seu elenco. Então o Gonzalo Montiel, mais uma informação nossa, sendo confirmada pela grande mídia ou por grandes portais, que representam o Flamengo, que cobram o Flamengo, que são setoristas do clube, que de fato o Flamengo tem interesse no Gonzalo Montiel e segundo esses dois portais, o Flamengo vai fazer ou fez uma proposta oficial para o Sevilha. Eu vou torcer para que dê certo, quero a tua opinião também sobre o Gonzalo. Coloca aqui, é uma boa? Bom jogador? Vale a pena? Quero a sua opinião. Eu acho um jogadoraço que vem para ser titular absoluto, tu bota a camisa e aí o Flamengo tem que se reforçar assim. A informação, inclusive, é que o Flamengo pagaria 9 milhões de euros no final do término do seu empréstimo. Mais ou menos é o que acontece com o Ayrton Lucas. Ele está emprestado junto ao Lokomotiv, o Lokomotiv junto ao Flamengo até o final do ano. O Flamengo tem a opção de compra e teria que pagar 9 milhões de euros caso interesse em fazer a aquisição do jogador. Ele tem um bom desempenho, o Flamengo entenda que é necessário fazer a compra. Então, repito, além disso, a turma 85 não deve ter o seu contrato renovado. Galera, que vídeo espetacular, hein? Vídeo mais explicativo que esse, o mercado da bola tá para nascer. Então falamos sobre Diego Alves, Diego Ribas, Felipe Luiz, Willian Arão, Vitinho, Rodinei, Léo Pereira, Washington Corozo, Soteldo, Montiel, João Gomes. Ufa! Acho que não faltou mais ninguém. Tem a situação do Anderson também que a gente pode falar. Muita gente falando que o Flamengo ainda vai tentar uma cartada. Tem o seu contrato se encerrando de empréstimo com o Flamengo 30 de junho. Hoje é dia 20 ou dia 21? Deixa eu dar uma olhada aqui. Dia 21. Então teremos só mais 9 dias, teoricamente, de Anderson no Flamengo. O Flamengo ainda tem essa possibilidade de perder mais um jogador. É uma grande incógnita na volância. Tem que ver isso, hein? Tem Thiago Maia, o jovem Daniel Cabral, o Diego Ribas, que vai encerrar o seu contrato no final do ano. O Willian Arão, que o Flamengo não aguenta mais e se vier uma proposta negocia. Andreas podendo sair porque o seu empréstimo está se encerrando.
O João Gomes, a informação que eu tenho é que o Flamengo vai segurar, pelo menos até esse meio do ano, as investidas no futebol europeu, mas sempre tem consultas. A janela inicia no dia 18 de julho e fecha no dia 15 de agosto. Então, dependendo se ele continuar jogando essa bola, o interesse de europeus vão crescer cada vez mais e talvez as equipes vão querer colocar euro na mesa. A gente sabe como é difícil, porque também tem o desejo do atleta, tem toda a situação do staff, enfim. O Flamengo tem que se reforçar. Muito falando do Vidal, a gente não falou do Vidal no grupo, no canal, perdão, agora aqui no vídeo. Não tem muito o que falar, negociações estão em curso, então, por enquanto, nada demais. Né? Agora, o Andrés Pereira estão dizendo que o Flamengo vai fazer uma proposta de 6, 7 milhões de euros por 60%, 70% do jogador. Vamos ver. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. A informação que eu tenho é que o Flamengo já confirmou que não vai fazer aquisição de 10,5 milhões de euros e o Manchester não quer que ele continue no Flamengo, quer negociar o jogador na Europa com outra equipe. Então é isso. Galera, peço para você que está no vídeo aqui comigo agora, ó, clique no link aqui embaixo da descrição que ficou no vídeo inteiro, hein? Faça o seu cadastro na BR4Bet. Você que gosta de aposta esportiva, faça o seu cadastro na melhor casa esportiva do Brasil. É a BR4Bet. No seu cadastro, no primeiro depósito, a gente dobra a sua banca. É isso mesmo. Se você depositar até R$300, a gente vai estar dobrando a sua banca. Depositou 100, ganha 100. Depositou 200, ganha 200. Depositou 300, ganha R$300. Então, até R$300, tá, galera? Então, clicou aqui no link, fez o seu cadastro. No primeiro depósito, a gente vai estar dobrando, é isso mesmo, a sua banca. Pô, e a BR4Bet é com certeza disparado a melhor casa de apostas do Brasil. Eu recomendo, inclusive sou cadastrado e sempre faço minha fezinha lá. Clique aqui no link, faça o seu cadastro e dobre o seu depósito, o primeiro depósito, ganhando 100% de bônus. Beleza? BR4Bet, melhor casa de apostas do Brasil. Peço novamente para você, gostou do vídeo? Deixa o like, deixe seu comentário aqui embaixo. Você que participou do chat, tamo junto, tô com vocês aqui. Peço encarecidamente, se inscreva. É muito importante para o nosso crescimento. Vamos fazer o Julião chegar a 100 mil inscritos, ganhar a plaquinha do YouTube ainda esse ano. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo, que confia no meu trabalho. Muito obrigado mesmo. Deixa o like, se inscreva, acione o sino de notificação. Muito obrigado. A Rubro News agradece mais um vídeo, a sua audiência, a sua paciência e o seu carinho. Tamo junto. Saudações. Mais tarde tem mais conteúdo. Forte abraço.